Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Estamos nós aqui de novo, hein? Bora Hoje é dia lá. 19 de setembro, hein? 19 de setembro de 2024. Vamos dar continuidade aos nossos estudos espirituais. Estamos ainda no livro de Urante, acho que vamos continuar por muitos e muitos meses, né? Estamos estudando a vida de Jesus, a continuação daquelas histórias da vida de Jesus. Então, vamos, gente, uma oração para começar a nossa reuniãozinha. Vamos lá. Bora lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e pedir humildemente a presença dos nossos mentores e dos espíritos do bem. Vamos iniciar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém. Que assim seja, amém. Vamos para a nossa continuação. Compartilhar. Compartilhar com som. Compartilhar. Vocês vão enxergar minha tela agora. Para o vídeo. Poderia. Mas ficaria faltando uma parte porque ele precisa passar pela experiência da morte. Mas tecnicamente, a bem da verdade, o ponto principal era a rebelião ter terminado. Provavelmente, agora é um chute meu, por favor, se ele não tivesse, ele talvez tivesse que voltar em algum momento para passar pelo resto, mas aqui ele terminou com a rebelião, ele acabou com tudo, e ele assumiu de novo a soberania dele total. Quer dizer, não sei nem se ele esperaria voltar, mas... Bom, e foi nesse dia do batismo que pôs fim à vida puramente humana de Jesus, o Filho Divino encontrou seu Pai, e o Pai Universal encontrou seu Filho encarnado, e eles se falaram um ao outro. E o que aconteceu com o Espírito de Jesus? Quando alguém chega aqui, obviamente, nesse ponto, você está preparado para a fusão. Só que Jesus é o quê? É um Filho Divino. Os seres acima dos seres humanos não têm ajustador. Então não faz sentido ele ter um ajustador e se funcionar, porque ele está acima, inclusive, de tudo isso. Ele é filho da segunda pessoa da Trindade. Então, o ajustador deixou a alma humana perfeccionada de Jesus e se transformou no dirigente de todos os ajustadores de Nébadon, por ter prestado esse serviço. E o que fez o ajustador? Tá vendo? Alguém tinha que fazer esse trabalho. Ele abriu um novo caminho vivo, pelo qual todos os mortais podem ascender dessa forma da humanidade até a divindade. Até então esse caminho estava fechado. Alguém tinha que fazer esse trabalho e ele fez isso daqui exatamente. Ele foi o primeiro, talvez o primeiro ajustador personalizado com uma missão de um ser aqui. E aí o que aconteceu com Jesus?
né, ele ficou 40 dias em retiro. E aqui a gente começa a brincadeira. Porque foi aqui que ele fez o ajustamento de si. Você vê que ele continua fazendo esse ajustamento. Ele lembrava totalmente da sua missão, das instruções administradas por Manuel, que já foi falado. E ele começou a determinar a política a ser seguida para o resto da vida dele, de iluminar e transmitir o Pai para os seres humanos. Enquanto Jesus permaneceu na montanha falando com Gabriel, o pai da constelação apareceu e dizendo que a soberania do Micael havia sido completa e entregue à mão direita do Pai Universal. Ele recebeu a liberação da auto-outorga do irmão dele, do União dos Dias, Emanuel, e ele fala assim, ó, tens liberdade para terminar agora, ou a qualquer momento subsequente à tua outorga de encarnação, e acender a mão direita do Pai. O encerramento de tudo que existir ligado à rebelião, e o teu caminho de agora em diante fica sendo uma questão da tua própria escolha. E aí é que a gente começa a brincadeira de entender as escolhas de Jesus. Ele podia simplesmente ter ido embora. E aquele fim trágico que ele teve já também estava sendo previsto. Ele sabia disso. E Jesus começou a pensar como é que ele faria para continuar com a sua auto-outorga em Urântia. O que ele faria? Ele decidiu primeira coisa, decidiu não ensinar concomitantemente com João. Então ele esperou João Batista ser preso, né? E começou a planejar o seu trabalho público. Ele ponderou muito bem sobre os conselhos de Manuel, sobre a atitude econômica, social e política que ele deveria manter para com o mundo, do modo como ele o encontrasse. E havia 2 modos para o trabalho público. Ele podia fazer do seu próprio modo. Olha que legal, ele é um soberano, ele tem todo o poder do mundo. E ele podia escolher fazer do seu próprio modo, onde ele poderia, sei lá, escolher, usar os poderes, fazer tudo o que ele quisesse, ou seguir o modo do Pai. E obviamente que ele foi orientado que causaria muita satisfação ao seu pai se ele sempre se submetesse à vontade do Pai. Então ele prometeu a si próprio que retornaria para terminar sua carreira, e em uma situação que envolvesse os 2 caminhos, ele sempre seguiria a vontade do Pai. E ele manteve-se fiel a isso absolutamente do começo ao final. E o que acontece quando você toma uma decisão? Você é testado. Então, como o ser humano, porque ele não deixava de ser um filho do homem, ele tinha o forte desejo de conduzir seu povo e todo mundo. Pessoal, para ver. Você sabe quem é o Pai. Você é um ser divino. Você sabe que teu Pai é amor. Aí você olha para um planeta totalmente corrompido, onde tem as mais diversas fantasias em relação ao Pai, em termos de punição, de injustiça e tudo mais que eles falam. Eles estão falando uma inverdade sobre o Pai dele. Você tem vontade de falar, pessoal, não é assim. Mas ele teve que se refrear. E ele sempre decidiu do modo da aprovação do seu pai. Então ele pensava e falava, posso ir por esse caminho? É esse o caminho? Independente desse desejo, ele teve que aprender a controlar esse impulso, esse desejo de querer fazer, de querer ensinar da forma que ele achava que tinha que ser. Isso é uma decisão importante, porque geralmente todos nós, a gente sabe, tem que ser do meu jeito. Uma das coisas mais interessantes e difíceis que a gente tem aqui é o relacionamento com os seres humanos. Como é que você se relaciona com o outro? Por que a minha verdade não é melhor do mundo? Porque não é mesmo. A gente não é melhor que nada, nem melhor que ninguém. A gente está aqui para se completar. E exatamente esse choque, esse atrito é que faz com que a gente vá se burilando e aprendendo a entregar essa vontade, que é puramente desejo do nosso ego, para alguma coisa maior que sabe o caminho, né? E aí aconteceu, aí a sacanagem que fizeram aqui foi lindo, porque no momento que ele decidiu isso, apareceram as hostes celestes à disposição dele. Ele tinha 12 legiões de serafins e números proporcionais de cada uma dessas inteligências do universo para atuar. Milhares. Vocês imaginam se ele fosse que nem Cleópatra, que vinha lá e fazia aquela coisa usando todo mundo, estou aqui. Por sinal, o que teria acontecido ao mundo se ele tivesse usado esse método? Alguém pode me dar um chute?
aconteceria? O que vocês imaginam se ele tivesse usado todos os serafins, usado todo o poder dele para que a gente não tivesse que estar sentado aqui hoje ainda discutindo essas coisas? O sexto mundo das noções, Será? O que ele teria feito se ele fizesse isso? Ele teria acelerado a evolução. E onde foi a falha de Adão e Eva? De Adão e Eva. Foi acelerar que Eva quis acelerar a evolução. Mas ele teria nos criado perfeito. Ele teria feito, eu quero vocês todos perfeitos agora. Faria assim. A gente, lógico, alguma coisa aconteceria, porque você teria pulado fases da evolução do desenvolvimento natural. Estaremos no estágio de vida. Será? Não acredito. Uma evolução acelerada seria um suicídio. Um suicídio, porque a matéria não suporta, ela precisa ir paulatinamente. Mas é curioso, porque olha, foi apresentado as 12 legiões para ele. Pessoal, é muito poder. Para com isso, não é brincadeira. A primeira grande decisão de Jesus foi: vou fazer ou não utilização dessas hostes divinas. Ele falou que ele não utilizaria, a não ser que fosse pela vontade do Pai, e realmente, muitas vezes o Pai quis e as hostes divinas atuaram, e ele deixou o comando direto dessas hostes para o seu ajustador personalizado. Aí vira o ajustador para ele e fala: cara, muito bom, eu sou o comandante dessas hostes, só que existe uma coisa, eu sou um ser atemporal. Então, tudo que for relativo ao espaço, eu consigo coordenar as hostes todas. Tudo aquilo que for além do espaço, que é o desejo da sua natureza divina e humana se juntarem, ele está fora do tempo. Eu não consigo coordenar, e o seu desejo imediatamente vai se transformar em realidade. E foi assim que a água não foi transformada em vinho, é assim que a água foi retirada e colocado o vinho. Mas eu vou chegar lá para vocês. Então, as duas naturezas unidas alimentarem um desejo, tal mandado da tua escolha será logo executado, porque o ajustador é um ser atemporal, ele não entende o que é o tempo, ele não sabe o que é isso, tá? A segunda grande decisão foi com relação às necessidades pessoais. Se eu estou com fome, o que eu faço? Parece o que ele quiser, um belo de um banquete. Tanto é que quando ele sentiu fome, ele saiu atrás de comida, ele não materializou nenhuma comida. Então ele decidiu pela lei natural e harmonia com a organização social existentes, sem milagres e sem nenhum prodígio, a não ser naquelas questões que o tempo fosse acelerado devido à incapacidade do seu ajustador de controlar isso das legiões todas. E ele decidiu que ele poderia usar seu poder supra-humano provavelmente para os outros e para si, nunca. Lembram no final da cruz, quando falam que ele salvou tanta gente que não pôde salvar a si próprio? Olha a decisão dele aqui. Está vendo? O porquê de tudo que a gente estuda e vê lá na frente está aqui. E na cruz também havia uma legião gigantesca. Pronta para tirá-lo de lá. A terceira grande decisão tinha a ver com a sua própria segurança. Ele falou: não quero ninguém. Eu vou tomar cuidado natural como qualquer ser humano vive. Graças a Deus ele não vive aqui no século 21 no Brasil, porque aí ele precisava de mais do que 2 hostes de legiões para cuidar dele. E ele decidiu abster-se de qualquer intervenção supra-humana. A quarta decisão foi com relação a utilizar ou não seus poderes supra-humanos para atrair a atenção sobre si e emprestar os seus poderes universais para a gratificação da ânsia dos judeus. Se ele fizesse isso, ele ia afetar todo o universo dele, porque ele estaria, sim, satisfazendo um povo, mas ele não estaria olhando o mundo, ele não estaria olhando os habitantes dos outros lugares. Por isso que essa decisão dele foi sábia. Ele recusou-se a ser um mero operador de prodígios. Ele fez prodígios, sim, por decisão própria e por razões extremamente específicas para chamar a atenção, principalmente do Sinédrio. Mas não foi totalmente porque ele queria chamar a atenção desta forma. Então ele decidiu o estabelecimento do reino do céu pelos métodos natural. Olha o que ele fala, naturais. Ele falou aqui, Jesus estava agora passando pelo grande teste do homem civilizado, de ter o poder e firmemente recusar-se a usá-lo para propósitos puramente egoístas e pessoais. Aqui eu só tenho um comentário.
que assim, é um único questionamento. Ele não estaria usando para propósitos egoístas, ele estaria para fazer com que a coisa andasse. Então, o que significa esse propósito egoísta? A vontade dele, não a vontade do Pai. Muito bem, André, você ganhou um presente. A vontade dele e não a vontade do Pai. Tá vendo como ele está acordado e não dormiu? A sexta grande decisão, ele falou: e para todas as outras questões que eu não pensei, eu prometo que estarei submisso à vontade do Pai. E quando assim ele acabou de falar, sua face resplandeceu com glória da vitória espiritual e do cumprimento moral. Qual é a lição que a gente tira disso, pessoal? É fazer a vontade do Pai, acima de qualquer coisa dos nossos próprios desejos. Jesus recusou-se a desafiar as leis naturais. E por aqui a gente vê que ele nunca caminhou sobre as águas. Aquilo foi um sonho de Pedro. E isso daqui é uma coisa interessante, porque tem uns autores que eu gosto, que eu sei que são, assim, na minha entendimento, são autores que têm uma certa elevação espiritual e eu consigo perceber o que eles falam. Outro dia eu estava lendo um livro deles que fala sobre Jesus e ele veio discursar sobre o simbolismo dele caminhar sobre as águas. Aí o livro desmonta. Porque a gente pode inventar o que a gente quiser sobre qualquer passagem de Jesus e fantasiar. A gente pode fantasiar sobre a Virgem Maria, e eu já vi N discursos lindíssimos porque que ela é virgem. Eu também fantasio muito. Pois é, aí você pode falar sobre Jesus andando sobre as águas. Meu Deus, o cara discorre um negócio maravilhoso, mas ele não andou sobre as águas. Então, qual é a fantasia que a nossa mente está criando em relação a esses fatos? Qual é a realidade? E o livro fala uma coisa que eu falei naquela palestra do ajustador, que é muito legal e que é muito difícil fazer. Ele fala: atenha-se apenas aos fatos e não à sua interpretação. E a gente fica interpretando os fatos o tempo inteiro na vida e não vê, olha, o fato, aquele carro bateu lá na árvore, ponto, esse é o fato. Não, o que isso quer me dizer? Será então que eu vou receber um sinal, que eu vou bater meu carro? Não, atenha-se aos fatos da vida, só. Porque tem razões por trás disso que a gente não conhece. O ser humano, ele tem o hábito de querer associar tudo, né? Exato. Tudo tem uma associação com alguma coisa. Mas essa é uma capacidade importante de inteligência que a gente tem que aprender a burilar, porque associar é inteligente. É o nível de associação que você consegue que dá o teu grau de inteligência, só que nos leva à fantasia também exagerada. E o interessante é que, apesar de todas as decisões de Jesus, ele enfrentou 3 situações recorrentes. O pedido dos famintos de serem alimentados, porque a pobreza sempre foi muito grande por causa da diferença de classe que tem no mundo todo. A insistência das curas é óbvio. A partir do instante que Adão e Eva falharam, que o sangue adâmico não penetrou no nosso sistema como deveria, a gente está sujeito a essas doenças. E foi por isso que Jesus fez grande parte das curas. Porque não tinha, nós somos uma humanidade doente, pela falha adâmica. E o pedido final que permitisse aos seus seguidores de coroá-lo como rei. Ficou clara essa parte das decisões? Vocês viram que tudo isso daqui impacta daqui para frente tudo, e a gente nunca estuda isso. E aqui dá para entender a lógica porque Jesus atuou daquela maneira. Bom, eu vou pular grande parte assim, vou chegar já direto nos apóstolos, né? Quando Jesus desceu do Monte Hermon, no dia 23 de fevereiro do ano 26, ele foi juntar-se a João, que estava acampado lá perto do Monte Hermon. E lá foi que todo mundo reconheceu Jesus totalmente transformado, viram o que aconteceu no batismo, e aí alguns discípulos de João imediatamente quiseram se juntar a ele. Foi o que aconteceu com André, com Pedro Simão, com Tiago Zebedeu, João Zebedeu. Então, no próprio acampamento, ele já pegou 4 apóstolos, e quando ele estava a caminho de Nazaré, ele encontrou Filipe de Betsaída, conhecido dos Jesus dos apóstolos, e Natanael, que Jesus também não conhecia e nunca tinha visto ele. Então, os primeiros apóstolos foram 6. E esses 6 apóstolos haviam sido convidados para um casamento de uma jovem em Caná. E obviamente que aquilo que aconteceu
no batismo de Jesus começou a se espalhar, óbvio, todo mundo já tinha expectativa, Maria achava. E quando ele chegou lá, e dos 250 convidados, tinham 1000 pessoas, porque todo mundo estava achando, inclusive Maria, que Jesus faria feitos miraculosos, ele começaria a fazer aquela festa que os judeus estavam esperando. Obviamente, de 250 para 1000, faltou vinho, que era uma das coisas mais importantes que ele estava lá. E quando faltou o vinho, Maria foi falar com Jesus, e Jesus ficou até bravo com ela, falou: mulher, por que me tentas? Sendo que ele já tinha tomado a decisão de não fazer nada especial. E Maria começou a chorar e começou a ficar realmente desesperada, porque ela estava esperando as manifestações de maravilhas crescentes que Jesus viesse fazer. Quando ele viu Maria fazendo aquilo lá, a compaixão tocou seu coração. Imediatamente, estas hostes celestes e o ajustador não pôde controlar, começaram a fabricar o vinho. E o vinho foi fabricado. Eles plantaram a uva, colheram a uva, pegaram todos os elementos químicos, tiraram a água, porque ninguém transforma água em vinho, e colocaram o vinho lá dentro usando uma técnica chamada de tempo acelerado, que é uma técnica que eles têm. Inclusive, essa técnica do tempo acelerado foi a que foi utilizada para sumir com o corpo de Jesus. E ninguém aqui entende isso, acha que ele ressuscitou em um corpo físico, tá? Mas a gente vai falar. Obviamente que essa transformação não foi um milagre, foi um milagre no sentido nosso humano de ver aqueles 80 litros, 4 tonéis de 80 litros d'água sendo transformados em vinho, com vinho lá dentro. Por outro lado, aquilo foi uma coisa feita, porque milagre, entre aspas, não existe. Alguém está fazendo aquilo nos outros planos e fazendo acontecer e trazendo para a matéria, para o nível material. Então Jesus, ele realmente ficou totalmente atordoado com este acontecimento. E assim foi muitas coisas que aconteceram. A primeira aparição pública de Jesus foi na sinagoga de Cafarnaum, que ele realmente, sempre ele fazia de lá um ponto de apoio dele. Estava obviamente transbordando de gente, por causa da transformação do vinho, por causa da história do batismo. E Jesus, naquela tarde, decidiu esperar pelo fim do trabalho do João Batista, antes de efetivamente começar a fazer a sua pregação pública. Ele achou que não era o momento, porque João estava naquela pregação muito forte e óbvio que estava levantando a revolta de todos os governantes judeus, né? E o que fez Jesus? Ele foi trabalhar e ele fala assim: todos nós permaneceremos por aqui até que meu pai volte a trabalhar. E ele foi trabalhar na oficina. Dá para entender? Um filho do homem, um filho de Deus, com tudo isso, foi lá fazer barcos. E a gente já queria ir para o cinema descansar. E foram 4 meses de espera, entre março a junho, até que o João foi preso. E esses apóstolos, ele teve mais de 100 reuniões com esses apóstolos, onde ele começou a explicar. Ele era o próprio livro de Urante em pessoa, então ele podia explicar tudo aquilo que a gente está lendo aqui. E eles estavam, e olha que interessante, eles estavam começando a se acostumar com a ideia de viver com Jesus, com o Filho de Deus, e pelo seu lado, ele, como Jesus, estava começando a entender o que era viver com seres humanos. E o legal é que ele fala assim, eles estavam aprendendo a não ter medo dele. Óbvio, porque você vê o ser fazendo tudo aquilo lá, você não está acostumado, você vai ter medo dele, né? Ele fala assim, eles acharam realmente fácil ser amigo de Deus. E num dos encontros, Jesus se pôs a explicar claramente quem era ele, qual a sua missão na terra e como ela poderia terminar. Veja, eles já tinham consciência de tudo o que estava acontecendo. Só que eles não estavam entendendo, Pedro ficou chocado. Vocês imaginam aquelas mentes fechadas daquele tempo entender um ser divino? Eles só foram entender no mundo das mansões. Jesus falou, eles só foram realmente entender depois no mundo das mansões. E aqui você começa a ver qual é o ponto de vista divino e o ponto de vista humano. Porque apesar de Jesus ser divino, ele não tinha lidado com o ser humano na matéria. Ele não tinha lidado, entre aspas, ainda com esta toda rebeldia, com todas essas cristalizações desse ser humano.
E ele chegou a compreender que nunca seria capaz de fazer seus seguidores verem-no sob nenhum prisma, a não ser daquele do Messias longamente esperado. E a partir dali, apesar dele ter decidido que ele nunca queria ser chamado de Messias, ele nunca mais negou completamente que ele era o Messias, porque João falava muito que o Messias estaria presente. E aí Jesus também ensinou para eles as relações que eles teriam que ter com todos os grupos religiosos. Os fariseus, os saduceus, samaritanos, nazaritas, essênios, zelotes, herodianos. E aqui a gente tira outra fantasia de alguns livros que tem, dizendo que Jesus viveu com os essênios. Ao que consta, o livro não fala, mas Jesus nunca viveu com os essênios. Em nenhum instante ele ficou lá na comunidade, foi educado pelos essênios, né? Que era realmente uma seita religiosa. E quem realmente foi contra ele foi principalmente os fariseus, que causaram todo estrago. E a base do ensinamento de Jesus, qual que é? É o indivíduo. É a sua relação com Deus. Isso que é importante. E por que a base é o indivíduo? Quem que me fala? Por que é um indivíduo e não um grupo? Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, 4. A religião é individual, é uma coisa experimental de cada ser humano. Por quê? Porque o caminho individual mais profundo. Vamos lá. Porque a salvação mais profundo. A fé. Mais profundo. Pessoal, por que é individual? Porque o ajustador com cada ser humano é lógico, não é por nossa causa, é porque o interesse do universo é o ajustador ganhar uma personalidade. É esse o interesse do universo, por isso que é individual e o caminho é individual, porque eu tenho que conseguir a fusão para que o próprio Pai, através do seu ajustador, torne-se Senhor da experiência e possa ser perfeito de forma finita, porque Deus está criando o seu corpo finito. Se ele é infinito, nós somos a possibilidade de Deus criar o seu corpo finito e ter a experiência que ele não teve, que ele não tem. Descendente com ascendente. Perfeito, então é por isso que o importante ao indivíduo é o caminho de cada um. Por isso que não tem a uniformidade, por isso que a beleza dos ensinamentos de Jesus, e vocês vão ver, é que um aprendia de manhã e ele ensinava à tarde. Ele não queria que ele repetisse aquilo que ele ensinou, mas você transmitisse através daquilo que você aprendeu. Sempre foi essa a base do ensinamento de Jesus. Principalmente com os evangélicos. Os apóstolos ensinavam os evangélicos de manhã, à tarde os evangélicos ensinavam para os outros durante o período da tarde, e assim é que era o ensinamento, porque ele é individual. O Henrique falou muito, isso daqui é uma interpretação, cada um interpreta do seu jeito e está correta a interpretação, pode ter distorções que você aprende, mas cada um vai interpretar isso de acordo com o seu nível de consciência, com o seu nível evolutivo. Por isso que quando você lê o livro, e qualquer livro, não é só Urântia, várias vezes, você pega pontos diferentes e parece que você nunca tinha lido. Fala, porra, mas eu não prestei atenção nisso. É óbvio que você não prestou atenção, você não estava preparado. Então você fez um degrau, aí você leu, educou, vai e faz outro degrau, e assim vai sucessivamente. Tá? Então a ênfase é no indivíduo, não na raça e não na nação. Por que Jesus então não interferiu na sociedade? Por que ele não foi um revolucionário e mudou todo o sistema? Porque não era o objetivo dele. O objetivo era o indivíduo, né? E outra coisa importante, o contato social ativo, porque somente através desse contato social, desse atrito, é que a gente aprende. O que te incomoda em vida? De verdade, fala, o que incomoda em vida para todo mundo aqui? Vamos brincar? Não, quem incomoda em vida é o marido, a esposa, o filho que não para. A violência é consequência. Mas o que incomoda de verdade, o que te faz crescer, é aquilo que te atrita. E o que te atrita... Os conflitos. Exatamente. A violência, todo o restante é consequência de tudo isso, porque te aciona a emoção. Mas o que te faz crescer são as diferenças de opinião. Você fala, pô, isso daqui é branco. Não, que você tá louco que isso é branco? Mas ela fala, como eu sei a verdade? Por que todo mundo sai pregando religião e quer falar, entupir o outro de informação? Porque você quer pôr a tua verdade, você acha que a tua verdade é a tua verdade.
Quantas vezes eu fiquei chateado, depois eu também fui amadurecendo, que as pessoas às vezes questionavam alguma coisa do livro, e falavam, pô, mas eu sei, eu estudei. Eu falei, para, cara, eu não estudei porcaria nenhuma. Isso daqui é o que fez sentido para mim, para aquela pessoa não faz sentido, e eu tenho que respeitar. Então a gente jamais, vai uma sugestão como urantianos, a gente deveria dizer, eu tenho a verdade que me faz sentido. Agora, se não faz sentido para uma outra religião, perfeito, aquele ser se uniu ao Espírito, está fazendo a vontade do Pai através do candomblé, do catolicismo, do espiritismo, parabéns. Quem sou eu para querer converter alguém? Com que direito eu tenho de querer converter alguém? Eu posso sim dizer, isto é uma informação que me fez sentido. Se fizer para você, você segue. Essa é a postura, na minha opinião, do verdadeiro urantiano, e não querer entuchar no outro a nossa verdade, porque a nossa verdade não é nada, o que a gente está vendo aqui é brincadeira. Eu tenho certeza que o que a gente está vendo aqui sim tem a verdade, mas se você, a hora que estiver lá, você olhar a verdade de verdade, você vai, meu, para, aqui tudo é brincadeira, a gente está vendo tudo distorcido. Então a gente deveria ter essa postura como urantiano, sabe? Não querer entuchar, não querer, as pessoas têm uma capacidade de aprendizado. Fala, pessoal, voltando aqui para a reunião. Oi. Oi. Oi, pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom. Como sempre, muito bom, né? Sempre. Deixa eu só falar rapidinho, que eu acho que deve estar para acabar a nossa gravação aí, né? Vai em 5 minutos. Essa decisão de Jesus, né, que sempre seguiria a vontade do Pai, não, isso é muito importante, né? É o que a gente tem que fazer, né? Seguir a vontade do Pai. E a gente acaba muitas vezes seguindo a nossa vontade, a vontade do ego, Do que não é ego, é o isso que Pai, eu ia falar. né? É a vontade do ego, né? E ele podia ter ido embora quando ele se tornou esse grande ser, quando ele encarnou esse Cristo, mas resolveu ficar e sabia que o que iria acontecer. Tinha 12 legiões de serafins para trabalhar para ele, para fazer tudo acontecer, mas ele escolheu e decidiu pelas leis naturais do mundo físico. Isso é tem muita sabedoria, muita força. Esse é o cara Soberano como ele era, soberano. ele escolheu ser humano, É, vivenciar a viver experiência a vida do humana. humano, né? Muito bom, muito bom. Fantástico. E aí, meu povo? Falta pouco Ah, tempo? Falta pouco. sim, Falta uns 5, 6, deve faltar uns 3 minutos aí para a gente acabar. Acho que fazer a pré-encerramento, né? Vamos fazer a sim. prece. É verdade. Aproveitar o tempo para fazer essa prece. Eu gostei Vamos de lá, saber Tiago. que o vinho Eu ia foi falar um isso do vinho, milagre. né? Foi a É, Festa, técnica hein, do tempo gente? acelerado. mas Será que um imagina que vinho dia eu bom deve consigo ser esse, fazer Imagina, isso? diz que era de feito por legiões. primeiríssima, Nossa, não, era de primeiríssima qualidade o vinho. imagina. Vamos para a Fantástico. oração, meu povo. Continuemos com os nossos pensamentos firmes, agradecendo mais uma vez essa reunião maravilhosa, a presença dos nossos irmãos espirituais aqui conosco. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, damos por encerrada a nossa reunião maravilhosa dessa noite. Amém. Amém. Graças a Deus. Pessoal. Boa semana para vocês aí. Boa semana a todos. Felicidade, gratidão. Estou aqui. Cadê você? Uhum. É. Uhum.